Bom dia, minha gente! Como vocês estão? Mais uma semana aqui inteirinha pra gente tornar ela incrível. E hoje nós vamos entender como acontece um desbloqueio emocional. Como será que acontece o desbloqueio emocional? E se deixa eu fixar aqui pra vocês. Se tu já quer aí dar o teu primeiro passo para mudar a tua mentalidade, para resolver de vez todas as tuas travas, tu vai digitar aqui, eu quero. Deixa eu fixar aqui para vocês. Digita eu quero. Se você quer resolver suas travas de uma vez por todas. E quem digita eu quero aqui, depois tem um grande presente que eu mesma vou entregar. Quem tá no Facebook precisa ir lá pro Instagram, digitar eu quero na live, ou se vocês estão assistindo a live gravada também, digita nos comentários depois, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai então entender como que funciona um desbloqueio emocional. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que desbloqueio emocional, ele não tem nada a ver com motivação, ele não tem nada a ver com frase bonita, não é também sobre força de vontade e principalmente o desbloqueio emocional, ele não é um evento, ele não é algo que acontece de repente ou do dia para a noite ou em um dia apenas. O desbloqueio emocional, ele é um processo, né? Ele é um processo e ele é um processo de reorganização interna. Então, tudo que a gente tem aqui é processado de uma forma que vai nos trazer um resultado. E esse resultado pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da programação que a gente tem aqui. Então, quais são as referências que o nosso cérebro encontra toda vez que a gente vai fazer alguma coisa? E através dessa programação, a gente vai entendendo, né? Se o que está programado ali está nos trazendo travas e nos impedindo de crescer, de chegar nos resultados que a gente busca e chegar nos objetivos, né, que a gente quer também e de fato conseguir avançar, de fato conseguir agir e fazer o que a gente quer fazer, realizar o que a gente quer realizar. Então, se tu sente aí que tem alguma coisa que já tá te travando, às vezes há anos, né, há muito tempo, mesmo tu sabendo que tu é inteligente, tu é capaz, tu é esforçada, só que tu sente que existe algo ali que te trava. Então não é falta de esforço, tu sabe que não é falta de capacidade. Por mais que em alguns momentos tu até sente uma dúvida ali a teu respeito, pensando que pode ser ou que o problema é contigo. E não, eu já quero tirar toda essa carga aí de culpa de te contar que não, o problema não é contigo, mas sim somente tu pode resolver essa questão, né? Então, digita que eu quero, que no momento que tu digita que eu quero, tu já decidiu que tu quer mudar isso, certo? Quando tu digita que eu quero, o que que tu está dizendo pra ti? Eu quero mudar a minha realidade. Eu quero desbloquear a partir de hoje o que me trava. Eu quero crescer. Eu quero ter os resultados que eu busco. Eu quero. E tu tem que querer mesmo, porque não faz sentido nenhum tu continuar aí paralisada, travada no mesmo lugar, ou fazendo muito e não tendo resultado nenhum. Que talvez tu simplesmente não age porque tu não consegue agir, simplesmente tu está travada e não consegue avançar. Mas talvez tu até faz, e faz muito, e se esforça muito, mas tu também não chega nesse resultado.
E antes da gente entrar mais a fundo e entender o que é um desbloqueio emocional, a gente vai entender aqui o que é um bloqueio emocional. Toda emoção intensa, né, que a gente passou em algum momento da nossa vida, ela vira um registro neural. Um registro que está aqui gravado na nossa mente. E o cérebro, ele vai associar. Bom dia, Sandra. O nosso cérebro, ele vai associar essa emoção sentida no momento desse acontecimento, né, desse registro, a um significado. Então, foi registrado algo que aconteceu, um sentimento que foi sentido naquele momento, e esse sentimento, ele gravou ali um significado. E a partir desse significado é que o nosso corpo vai reagir diante das situações. E toda vez que a gente for fazer algo, como eu sempre falo aqui pra vocês, né? É automático. A gente vai fazer alguma coisa, antes de fazer, o nosso cérebro ele vai buscar esses registros para entender se fazer aquilo que tu quer fazer é seguro ou não. Se ele entende que não é seguro, ele vai te proteger. E quando ele faz essa consulta e o registro que tem aqui é algo que tu associou, tu registrou como significado algo ruim, perigoso, doloroso, ele vai te proteger e a tua mente vai paralisar. Ela vai te proteger para que tu não faça, ou que tu até faça, mas que tu não chegue nunca naquele resultado que tu busca, porque às vezes é no próprio resultado que ele entende que está o perigo. E é por isso que tu pode estar acontecendo uma das duas coisas contigo. Ou tu simplesmente paralisa e não consegue fazer, porque na própria ação, no próprio fazer, a tua mente já encontra aí o perigo em si, ou tu até faz muito, só que a tua mente entende que aquele resultado é perigoso, que é do resultado que ela tem que te proteger. Das duas formas, tu não vai chegar onde tu quer, tu não vai alcançar os teus objetivos, tu não vai alcançar o resultado real que tu busca. Ou tu trava, ou tu faz muito e não chega das duas formas, né? Tu não chega nesse resultado. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que hoje, tu, mulher, lá na infância, foi muito, sei lá, foi criticada, né, por se expor, tu passou alguma vergonha, alguma humilhação, né? Sei lá, tu foi lá fazer uma apresentação na escola quando tu era pequenininha e aconteceu alguma coisa nessa apresentação que tu sentiu, né, que tu te expor ali corria risco de ser criticada, ser julgada, passar vergonha, né? Daqui a pouco tu se sentiu muito envergonhada, ou riram de ti, ou tu fez alguma coisa errada, ou a professora te corrigiu, não sei. Mas o que hoje tu, mulher adulta, entende? Tu entende, tu chama, né, essa sensação que vem aí de insegurança. Então tu acha que é uma insegurança que tu tem. Então, eu não consigo me expor porque eu sou muito insegura. Então, exemplo, eu quero mostrar o meu trabalho aqui na internet, mas eu não consigo me expor, eu não consigo fazer um vídeo, eu não consigo fazer live, porque eu me acho muito insegura. E, na verdade, isso que tu chama de insegurança, o teu cérebro, ele tá chamando de proteção. Então, o cérebro entende que ele está te protegendo. Então, tu pensa que tu é segura, mas na verdade é o teu cérebro ali te sabotando, né, de todas as formas possíveis para te manter segura. Então, para te não te expor, para te não fazer aquilo que tu queria fazer, porque ele entende que se tu fizer aquilo, tu vai ser criticada, passar vergonha, algo nesse sentido. Por quê? Porque lá naquele momento da apresentação da escola, o que aconteceu? Foi registrado um significado para aquela situação, para aquele sentimento. E hoje, quando tua mente busca esse registro para fazer isso, qual é o registro que ele encontra? Isso aí é perigoso. Se tu te expor,
tu pode passar vergonha, podem rir de ti, tu vai ser julgada. Então isso é muito perigoso. Por quê? Porque existe no teu corpo uma emoção, um sentimento de dor relacionada a essa ação, relacionada a essa possível, né, rejeição, humilhação, vergonha que tu pode vir a passar. Que na verdade, né, gente, não é real. Porque aquilo aconteceu quando tu era pequenininha, tu não tinha maturidade nem pra digerir ali o que aconteceu naquele momento. Mas hoje tu, mulher adulta, com toda a consciência que tu tem, não ia acontecer nada demais. Imagina, eu tô aqui conversando com vocês, eu tô aqui numa live, eu tô mostrando o meu trabalho, eu tô aqui ajudando vocês de alguma forma. Se alguém vem aqui e rir de mim, por exemplo, nesse momento, vocês acham que eu vou me importar? Vocês acham que eu vou parar ou vai acontecer qualquer coisa comigo por causa disso? Não, eu nem vou dar bola, eu vou ignorar, talvez eu nem veja. Não vai mudar nada pra mim. Mas lá na infância, a gente não tem esse discernimento, essa maturidade, essa consciência. E a criança, sim, ela se dói muito. Ela se sente rejeitada, ela se sente diferente, envergonhada. E isso fica registrado como algo muito forte. Muito, muito, muito forte mesmo. E, inclusive, eu resolvi muitos bloqueios que eu tinha em relação à exposição mesmo, né? Quando eu comecei a mostrar meu trabalho aqui na internet, fazer lives, vídeos e tudo mais, eu tinha muita resistência, sabe? Eu começava e parava, era muito difícil pra mim, eu tinha muita dificuldade, né, de falar, passava mal antes de vir pra uma live, nas minhas primeiras lives. Só que eu fui trabalhando, né, fui passando por esse processo de desbloqueio, de entender o porquê que eu me sentia daquele jeito. E, gente, no mesmo tempo que eu fui destravando, né, reprogramando a minha mente, eu também fui trabalhando na parte da ação, de mostrar, né, pra minha mente que não tinha perigo nenhum. Quer ver, ó? Por mais desafiador que seja hoje, se tu testar, tu vai ver. Isso também ajuda a reprogramar a tua mente. Claro que não é o suficiente, mas, por exemplo, hoje, tá? Tu sente que tu tem muito forte esse bloqueio, do exemplo aqui que eu dei, disposição. E mesmo assim, tu vem e toma coragem e faz uma live. Tu vai sentir dor de barriga, nervosismo, vai suar, vai sentir, nossa, vontade de fugir. Mas mesmo assim, tu vai enfrentar tudo isso e tu vai fazer. Depois de fazer, tu vai ter uma sensação muito boa. E tu vai entender assim, nossa, mas nem foi tão ruim assim, né? Foi muito desafiador ali iniciar, mas agora que eu já fiz, tô até com um sentimento bom aqui, eu gostei disso. Na próxima vez que tu for fazer, não vai ser ainda confortável, mas já vai ser um pouco menos pior. E cada vez que tu fizer, isso vai melhorando ainda mais. Mas só isso não é suficiente. A gente precisa também trabalhar aqui a parte de reprogramar a tua mente, de trazer um novo significado para tudo isso. Então, por isso que eu digo, né, que o desbloqueio emocional, ele não é um evento que acontece assim de repente, é um processo. Só que se tu só trabalhar na ação, em algum momento tu vai travar, porque tu não vai conseguir sustentar por muito tempo. Então a questão da ação, de provar para tua mente que isso não é perigoso, funciona até certo ponto. Mas se tu tem um bloqueio aí muito profundo, não é suficiente. Então tu precisa passar aí pela reprogramação mental para mudar esse significado, mudar esse registro que ficou aí de que isso é algo perigoso. Então, sim, gente, é libertador quando a gente consegue olhar para isso, resolver isso, porque não tem como, né, gente, a gente viver a vida inteira aí travada e não conseguindo agir. Se tu tem aí, tu sente, né, que tu tem esse exemplo que eu dei aqui, da trava de se expor, é algo que muitas de vocês sentem. E, gente, embora eu tenha dado o exemplo aqui
mostrar o trabalho na internet, não é. A exposição é tudo, né? Às vezes é tu conversar com alguém, é às vezes no teu trabalho, né, físico mesmo, tu ter que apresentar ali a tua opinião diante de uma situação, ou em uma reunião, ou tu precisa pedir alguma coisa, falar alguma coisa, reivindicar alguma coisa, não sei, pro teu chefe, ou pros colegas, ou para um cliente, ou se tu trabalha com vendas durante a venda. Se tu tem problema com exposição, tu trava em qualquer uma dessas situações, porque só o fato de tu abrir a tua boca já é ali uma exposição. Então tu tem medo de falar e ser julgada, falar e passar vergonha, falar besteira e rirem de ti. Inúmeras possibilidades, né? E isso atrapalha muito a nossa vida, né, gente? Atrapalha nos relacionamentos, atrapalha em todas as áreas ali da nossa vida, no nosso profissional, no financeiro, na nossa saúde. Porque eu já vi pessoas que se sentiam, por exemplo, mal. Um sintoma ali, algo no corpo. Nossa, eu tô passando mal. E a pessoa não conseguir falar. A pessoa não conseguir, por exemplo, ir no médico e falar o que ela está sentindo. Então, imaginem que a exposição, ela te afeta em várias áreas. Então, daqui a pouco a pessoa estava ali há muito tempo sentindo uma dor e ela não falava para ninguém, ela não ia no médico. Isso aí também é questão de problemas com exposição. E aí aquela doença aconteceu o que? Ela foi se agravando. E quando a pessoa foi no médico, gente, isso que eu tô falando aqui, eu tô falando pra vocês e lembrei aqui de um fato real, de uma pessoa que eu conheci, que sim, ele era muito envergonhado e ele tava com umas questões ali de dor, de sangramento, e ele não falava pra ninguém, porque ele tinha muita vergonha. Ele não falava pra ninguém, ele não ia no médico, até que um dia, num caso extremo, no trabalho dele viram, né, que tinha ido no banheiro, tinha sangrado o banheiro todo lá, e o chefe viu e falou: ó, fulano, tu precisa ir no médico ver o que tá acontecendo contigo. E ele foi. Infelizmente era tarde demais. Era um câncer intestinal que já estava num estágio muito avançado. E não muito tempo depois, infelizmente, ele veio a falecer. Foi muito triste. E mais triste ainda, pra mim, é saber que ele guardou aquela dor, aquilo tudo, por muito tempo. E por não conseguir falar, por ter vergonha, ele simplesmente aguentou até o máximo que ele pôde. Só que quando ele foi procurar ajuda era tarde demais. E é muito triste essa história que eu contei aqui, ela é real. E por que eu contei? Para vocês entenderem que essa questão de tu ter uma trava aí, ela pode te prejudicar em todas as áreas da tua vida, inclusive na tua saúde. Então, às vezes tu pensa só ali no profissional, né? Ah, eu preciso me destravar aqui porque eu preciso melhorar meus resultados no trabalho. Não é só isso, gente. É nos teus relacionamentos. Às vezes tu tá aguentando alguma coisa ali por muito tempo porque tu não consegue falar. Porque tu tem esse problema de não poder se expor. Eu trouxe aqui o exemplo da exposição, mas pode ser qualquer trava que tu tenha, né? Mas qualquer trava que tu tenha, assim como a trava para se expor, trava para, sei lá, para crescimento. Às vezes a tua trava é de simplesmente crescer. Então tu chegou ali num limite e tu não passa daquele resultado. Então não é nem que tu não consegue ter resultado. Tu chegou num limite, tu simplesmente tu paralisa ali, tu não consegue ultrapassar. E às vezes é o teu cérebro te protegendo de não avançar, de não ser maior, de não ganhar mais. Por quê? Porque em algum momento ele registrou que isso era perigoso. Talvez até uma história que tu ouviu lá na tua infância de que, sei lá, fulano ficou rico e, sei lá, foi sequestrado, mataram ele, ou sei lá o que aconteceu. E aí, inconscientemente, nesse registro aí, o que teu cérebro entende? Não, eu não quero ficar rico, porque isso é perigoso. Então, entenda que tudo e toda e qualquer trava
que tu sente aí na tua vida, qualquer coisa que tu quer fazer e não consegue, qualquer resultado que tu gostaria de ter e que tu ainda não conseguiu chegar. Se tu desiste muito das coisas, se tu entende que tu tá há anos aí procrastinando muitas vezes, que tu tá há muito tempo buscando um resultado e não alcança. Talvez se tu se sente aí muito perdida, né? Perdida, simplesmente perdida. Eu tentei várias coisas já, eu não consegui concluir nada, eu não dei certo em nada, parece que nada é pra mim. Tudo isso são bloqueios, né, gente? Bom dia, Dayana. Se em qualquer um desses exemplos que eu dei, ou qualquer sentimento parecido ou semelhante, tu te identifica aí, tu sente que nossa, eu tô vivendo isso aí. Eu sinto que eu tô travada, que eu não consigo alcançar os meus objetivos, eu não consigo avançar, eu me sinto perdida, sabe? Tu já entendeu que sim, existem padrões aí que estão se repetindo, que mesmo querendo avançar, não vai, de maneira nenhuma. Por mais que tu te esforce, por mais que tu saiba que tu tem capacidade, por mais que tu até faça, mas por mais tu te esforça e tu não consegue. Ou pior, né, gente, que é o que acontece com a maioria. Tu nem consegue fazer. Simplesmente tu sabe o que fazer, tu sabe o que tu precisa fazer, tu sabe até como fazer, mas tu não consegue. Ou tu vai lá, tu compra um curso, tu nem consegue assistir aula, ou tu compra o curso, tu assiste a aula, mas tu não consegue aplicar. E assim vai, né, gente? É sabotagem de todos os lados. Então, tu sabe, tu tem às vezes ali na tua mão, sabe? A chave para aquele resultado que tu busca. E tu não consegue usar essa chave. Então, se tu se sente aí, de qualquer uma dessas maneiras, digita que eu quero. E de novo, quando tu digita que eu quero, tu já tá dando aí um comando diferente pro teu cérebro. Eu quero resolver as minhas travas de uma vez por todas. E aí depois eu vou chamar algumas que digitaram eu quero aqui, para eu entender que travessa e te entregar um diagnóstico de qual é a maneira de resolver. E, gente, é um presente, tá? Então, digita eu quero aqui para resgatar o teu presente. Algumas de vocês eu vou chamar. Mas vamos lá. A gente já entendeu, né, que o que é um processo de desbloqueio emocional. A gente entendeu o que é o bloqueio emocional. Mas agora a gente vai entender como que se instala esse bloqueio emocional. Como é que se instala? Então, lembra o exemplo ali que eu dei lá da escola? O bloqueio emocional, ele se instala quando existe ali uma experiência emocional muito intensa, muito forte. Então, diante de um fato, geralmente lá na infância, que para aquela criança foi muito intenso, foi muito forte, essa criança, sem a maturidade que tu tem hoje, sem a consciência que tu tem hoje, ela fez uma interpretação do que ela entendeu ali. Então imagina tu, 5 aninhos de idade, passar por uma situação muito forte. E aí tu gravou algo aí na tua mente. E isso que tu gravou aí na tua mente, lá com 5 aninhos, é o que o teu corpo carrega até hoje. Por quê? Porque existe algo que a gente chama de consolidação mental. Que seria como se fosse assim, ó, a gravação daqueles sentimentos, daquelas emoções que ficou ali no teu corpo. Então, é uma verdade que foi instalada na tua mente e automaticamente no teu corpo também. E o que a nossa mente ela grava? O nosso cérebro, né? Ele não grava o fato em si. O nosso cérebro, ele vai gravar a interpretação, o significado que aquela situação teve para ti. Então, o que aconteceu lá quando tu era pequenininha, não é o que aconteceu que a tua mente tem registrado aí, é o significado que naquele momento tu pequenininha deu para aquilo, como tu entendeu. E é por isso que se explica, gente, muitas vezes, irmãos, né, que convivem ali na mesma realidade, na mesma família, as mesmas situações, ter bloqueios muito fortes em relação a uma situação e o outro não.
e o outro ter bloqueios muito fortes em relação a outras situações. Por quê? Porque cada um gravou não o fato em si, mas o significado daquilo para cada um. Então, como a gente entende as coisas, como a gente vê as coisas, como a gente aprendeu, como a gente sentiu, é o que fica ali registrado. E isso se explica. Às vezes podem ser gêmeos, conviveram ali no mesmo tempo, com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente, as mesmas situações. Mas os bloqueios de cada um vai ser diferente, porque não é sobre o fato, é sobre o sentimento, sobre a interpretação de cada um diante daquele fato, né? E talvez o significado que tu carrega hoje, ele esteja ilimitado, né? A esse resultado que tu busca. Então, a essas ações que tu quer fazer e não consegue, se sente travada. Então, existiu algo, algum fato que aconteceu, inclusive que hoje tu adulto, olhando para esse fato e até lembrando, tu pode pensar assim, aquilo lá não foi nada, já foi resolvido, eu era pequenininha. Só que tu não tem a interpretação hoje, conscientemente, que aquela criança pequenininha tinha. Só que na hora de fazer as coisas, não é na parte consciente do teu cérebro que a tua mente vai fazer essa consulta. É na parte inconsciente, onde ficou registrado exatamente o significado que a criança registrou. Então é como se fosse assim, a gente carrega essa dor até hoje e a gente age como se essa dor ainda fosse real e como se estivesse acontecendo hoje. Porque esse registro foi muito forte, foi algo muito significativo. A única maneira da gente mudar isso é mudando essa programação. Por isso que a reprogramação mental, ela é tão eficiente, tão rápida e tão poderosa, né, em relação aos seus resultados. Porque se tu tem uma trava que tu não conseguiu resolver de maneira nenhuma até hoje, a única maneira de tu resolver é mudando, atualizando esse registro que tem aí. Então, mostrar para tua mente que a realidade hoje é outra. E aí, quando a gente traz a nossa mente para a realidade, para o presente, tudo começa a mudar. Então, aquilo que teu corpo entendia como algo perigoso, ele vai entender como algo seguro. E é por isso que o nosso resultado muda totalmente. Porque tu para de paralisar, para de viver no medo, tu para de se limitar e tu começa a, de fato, fazer o que precisa fazer, agir como tu gostaria de agir e, consequentemente, ter também os resultados que tu gostaria de ter. Fez sentido pra ti? Conta aí pra mim. E se fez sentido, digita eu quero. Fala aí pra tua mente que tu quer mudar isso, tu quer resolver de uma vez por todas essas travas que estão te impedindo de ter, né, os resultados que tu busca. Mas aí agora vamos lá. Então, como que funciona? Como é que acontece esse desbloqueio emocional? E esse desbloqueio emocional, ele tem algumas fases aqui. E eu vou contar para vocês aqui 4 fases, né? As 4 principais fases desse desbloqueio. A primeira fase é quando a gente vai ativar essa memória. Então, através ali, claro, né, das ferramentas corretas, baseadas na neurociência. Então, eu sempre digo para vocês aqui, né? Não é nada sobre misticismo, não é nada sobre tu ter que encontrar, lembrar. Não é sobre isso. São ferramentas baseadas na neurociência. Então, é por isso que funciona, né, gente? É como se fosse uma continha de 2 mais 2 é igual a 4. É ciência, então não tem como dar errado. Então, a gente passa por todo o processo, passo a passo, com as ferramentas certas, e é a tua própria mente que vai te trazer a resposta que a gente precisa, do que a gente precisa mudar para essa trava aí específica aí que tu tem. Então, na primeira parte, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a ativação dessa memória. Então, a gente vai mapear, entender que memória é que te faz agir assim, ou que te faz não conseguir agir. E aí, a partir daí, a gente vai para a parte de trazer ali uma segurança emocional pro teu cérebro, né? Então, o que acontece?
nesse momento a gente precisa fazer com que o teu cérebro entenda, né, perceba que o presente é diferente, que hoje a situação é outra e que existe essa segurança que lá atrás, naquele momento talvez não teve, que tu carrega até hoje como um risco, que na verdade não existe mais. E depois a gente vai para a terceira fase, né? Que é dar ali uma nova referência para esse fato, para esse significado. A gente vai dar um novo significado, uma referência real, atualizada do presente, né? Com a consciência que tu tem hoje, de mulher adulta, resolvida, com todas as capacidades que tu tem, todas as habilidades, tudo que tu já aprendeu, tudo que tu já sabe. E principalmente, né, assumindo esse lugar aí de mulher adulta que tu é. Porque a nossa parte inconsciente, quando a gente não resolve as travas que a gente tem, a gente tá agindo como aquela criança, muito doída, com medo, insegura, desprotegida. Quando a gente passa pela reprogramação mental, a gente assume novamente, né, o nosso lugar de adulto e a gente atualiza as sensações do corpo. Então, a nossa biologia, ela muda. Então, aquelas sensações irreais que o corpo carregava por causa dos registros da nossa mente, de medo, insegurança, ansiedade, desconforto, ele não vai mais existir, até porque ele vai perder a sua função, porque não existe mais o perigo. Então, automaticamente, a mente entende que não existe mais o perigo, é seguro, o sentimento também vai ser de que tá tudo bem, tranquilo, posso seguir. Então, é incrível, né, gente? Eu sempre falo, né? Parece mágica, mas não é mágica, né? É ciência. No momento que a gente faz isso, o nosso cérebro, ele vai reescrever, né, essa imagem, esse significado, e ele vai entender que realmente tu sobreviveu, aquilo já passou, não é mais uma verdade e que ele pode seguir. A partir desse momento, o que acontece? Aqui existe daí uma nova consolidação. Lembra que lá no olfato existiu a consolidação de gravar o medo, o perigo, o risco daquela situação? Nesse momento aqui da reprogramação, né, do processo do desbloqueio, a gente vai consolidar uma nova ação, uma nova experiência, uma nova referência que automaticamente vai mudar ali os teus resultados, teu comportamento, as suas ações. Então vamos dar um exemplo aqui, bem prático, ó. Vamos supor que teu problema aí hoje seja questões financeiras. Então, tu gostaria muito de ter resultados melhores, mas inconscientemente tu evita crescer. Então, tu já tem até às vezes algum resultado, mas tu não consegue ultrapassar, tu não consegue crescer, tu não consegue resultados maiores. E aí, a gente identifica, por exemplo, ali durante, né, teu processo, que na tua família, lá quando tu era pequenininha, de alguma forma, por causa de algum fato que aconteceu, e a maneira como tu interpretou esse fato, foi registrado ali que crescimento gerava, sei lá, conflito na família, perigo, morte, doença, sei lá. Vizinho lá ouviu a mãe contando que o vizinho ganha muito dinheiro e foi assaltado, ganha muito dinheiro e, sei lá, infartou. Inúmeras coisas podem ter sido faladas ou aconteceu na tua família de fato e tu registrou que esse crescimento financeiro, aqui como no exemplo a gente está dando, gerou algum conflito, algum perigo, algum risco. Automaticamente está gravado aí o quê? Que prosperar cria afastamento, perigo, risco. Qual é o padrão que tu vai viver hoje na vida adulta? Autossabotagem financeira o tempo todo. Então, por mais que tu queira, por mais que tu faça, não acontece. E, inclusive, tem gente que não consegue fazer dinheiro, gente. A pessoa consegue fazer dinheiro, mas ela não consegue manter o dinheiro, ela não consegue ganhar mais, ou simplesmente é aquela pessoa que, se ela ganhar 2.000, ela vai gastar 2.000 ou mais.
Se ela ganhar 10 mil, ela vai gastar 10 mil ou mais. É como se ela precisasse se livrar do dinheiro. E aí, independente, se ela ganha 2 mil, 10 mil ou 50 mil, ela tá sempre com questões ali, né, financeiras, com dívida, com preocupação. Ou ela não consegue fazer dinheiro, não consegue crescer financeiramente. Então, de várias formas pode acontecer. E tem gente, inclusive, que sabe e consegue fazer muito dinheiro, mas tem as questões ali de não conseguir manter ou de não conseguir aproveitar o dinheiro. Então, daqui a pouco a pessoa até consegue fazer, ela consegue ter muito dinheiro, mas ela não aproveita. Às vezes ela só trabalha e faz dinheiro, mas ela não vive. Às vezes a pessoa até adoece, porque ela só trabalha e ela não desfruta, né, das coisas boas que o dinheiro pode nos trazer. Então, dei vários exemplos aqui para vocês entenderem que essa autossabotagem financeira que vem aqui dessa raiz, ela pode acontecer em várias situações. Daquela pessoa que não consegue fazer dinheiro, daquela que consegue fazer, mas é muito limitada, e daquela que faz muito também. Então, travas financeiras não necessariamente é de quem não tem dinheiro, não consegue fazer dinheiro. Às vezes está em pessoas que fazem muito dinheiro. E, gente, a maioria das pessoas tem travas muito profundas aí com dinheiro. Quem não faz, quem faz é limitado e até quem faz muito dinheiro. Então, às vezes até tem o caso aí, tá? E aí, o que acontece, então, pra gente fazer um desbloqueio, no caso do exemplo aqui que eu dei? A gente vai acessar essa memória, a gente vai atualizar o significado que essa memória tem. Então, a gente vai mudar esse registro, mudar não, né, gente? A gente não vai apagar a memória ou alterar. A gente vai atualizar, né? Vai trazer para o presente, porque isso realmente não é mais uma verdade. A gente trabalha sempre com a verdade durante o processo do desbloqueio. E aí a gente vai instalar essa nova referência, esse novo significado. A partir daí, o que vai acontecer? O corpo muda biologicamente e esse comportamento ele vai mudar. Então, muda o comportamento, automaticamente muda o teu resultado também, porque as coisas vão fluir com muito mais leveza. Se é que no exemplo a questão financeira que eu dei, o dinheiro vai fluir de forma mais natural, tu vai conseguir fazer dinheiro, fazer esse dinheiro crescer e tu vai conseguir aproveitar também as coisas boas que esse dinheiro te traz. Então, tu resolve aí todas as questões nesse sentido. Certo, gente? Me contem aí se estão se identificando. Tu sente aí que existe uma trava invisível controlando essas decisões? Eu dei 2 exemplos aqui, né? Na verdade, eu dei vários, mas os principais, né? Questões de exposição, questões ali de problemas financeiros, que acho que são os 2 que eu mais ouço aqui. Tem muitos, né, gente? Tem muitos. Mas esses 2 eu ouço muito. Então, começa aí com o primeiro passo já é aqui na live. Digita aqui, eu quero, para te mostrar aqui, ó, já começar a mudar essa programação. Eu quero mudar a minha mentalidade, eu quero desbloquear o que está me impedindo de crescer. Eu quero. E, gente, a gente entendeu aqui, né, o que é um processo de desbloqueio emocional, a gente entendeu o que é um bloqueio emocional, como esse bloqueio se instala, como que acontece o processo do desbloqueio emocional, mas eu também achei muito importante trazer aqui para vocês o que não é desbloqueio emocional. Por quê? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que se enganam. Então, por exemplo, ficar repetindo aí afirmações positivas. Isso não reprograma a tua mente de maneira nenhuma. Sabe quando tu não resolve a raiz do problema? Tu não faz essa reprogramação mental, essa atualização aí nas referências e simplesmente vem falando todos os dias, em frente ao espelho, de inúmeras formas, ouvindo áudios de reprogramação mental, né? Afirmações positivas, simplesmente a tua mente vai bater contra e vai dizer que aquilo tudo ali que tu tá falando é uma grande mentira, que não vai funcionar. E eu não estou dizendo que afirmações positivas não funcionam. Funcionam sim, mas antes tu precisa reprogramar a tua mente. Então, reprogramar a tua mente, atualizar aí essas referências e depois
fazer as afirmações positivas, aí vai funcionar. Porque senão é como se fosse assim, ó. Imagina que tu quer construir uma casa nova, tá? Quer construir uma casa nova. Só que no lugar que tu quer construir essa casa nova, tem uma casa velha, tá cheio de entulho, restos de uma outra construção. E aí pensa aqui, se tu for só, aqui no exemplo, fazer as afirmações positivas, que seria construir a casa nova em cima daquele monte de entulho ali que ficou da casa antiga, concorda comigo que não vai dar certo? Não tem como tu construir a tua casa nova ali? O que a gente precisa fazer primeiro? Limpar tudo, tirar os entulhos, deixar o terreno ali, o pátio, limpinho para ir vir com a construção nova. Se a gente simplesmente vem com a afirmação em cima de toda aquela bagunça, de toda aquela sujeira, não vai funcionar. É mais ou menos assim que a nossa mente funciona. Então a gente precisa primeiro limpar, resolver a raiz ali desse problema. A gente precisa trazer ali um novo significado. Aí depois sim, depois a afirmação positiva vai de forma muito potente, inclusive, funcionar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas tentam resolver, por exemplo, só com afirmação positiva. E aí tentam durante muito tempo ali e realmente não vão ter resultado nenhum. Essa é a explicação. Então, só fazer afirmações positivas não é desbloqueio, não vai funcionar, né? E também não é desbloqueio tu simplesmente ignorar a emoção que tu sente. Sabe quando tu faz ali no esforço e, sei lá, tu quer fazer de qualquer maneira. Tu pensa, não, eu vou fazer aqui. E aí tu ignora ali o que tu tá sentindo. E não, ignorar a emoção não é um processo de desbloqueio, não é desbloqueio. Tu precisa entender a emoção. Então, por que toda vez que eu vou fazer isso, eu sinto isso e travo? Entender, sim, entender faz parte do desbloqueio. Ignorar o que tu sente, não. Outra coisa que também não é desbloqueio é ficar aí forçando o comportamento, como a gente já falou, né? Então, a gente precisa atualizar o teu sistema para trazer um novo comportamento a partir da mudança que vai acontecer na biologia do teu corpo. Então, é mudar a biologia do corpo para o corpo ter ali um comportamento diferente através da reprogramação mental. E aí, a partir daí, tu não vai mais precisar forçar comportamento. Vai ser leve, vai ser fluido, vai ser tranquilo e até porque se tu não resolve e tu fica ali só forçando, por algum tempo tu pode até conseguir fazer alguma coisa, mas vai chegar um momento que tu vai travar porque no longo prazo tu não vai conseguir sustentar. Aqui basicamente o que a gente está falando, né? Quando a gente fala aqui do comportamento, existe um ciclo que a gente chama, né, de PSCR, que é pensamento, né, que traz um sentimento. Esse sentimento aqui, né, no corpo, ele traz um comportamento que traz automaticamente um resultado. Quando aqui o pensamento, a programação mental que tu tem, ela é negativa, ela vai trazer um sentimento negativo, automaticamente um comportamento negativo, que não é o que tu quer, e por consequência o resultado, que também não é o que tu quer. Quando a gente muda a programação mental, o quadro muda totalmente também. Então, eu trago um novo significado, então o pensamento é positivo, o sentimento no corpo, a biologia ali no corpo, como o corpo vai reagir é bom, então é algo bom, positivo, confortável, automaticamente o teu comportamento vai ser de fazer aquilo que tu queria fazer, sem sentir risco, sem sentir perigo, sem sentir medo, vai ser fluido, diferente, leve, e automaticamente tu vai ter o resultado que tu queria ter, então tu vai alcançar os objetivos que tu queria ter. Isso é uma reorganização neural. E de novo eu repito, é ciência, né, gente? Por isso que é como 2 mais 2 são 4. Funciona. Então tu não precisa forçar nada. Tu nem deve forçar nada, porque o forçar
ele só vai te desgastar, te tirar energia e não vai te trazer o resultado que tu busca. Então tu precisa atualizar essas referências, atualizar o que tu aprendeu, atualizar essas memórias que estão registradas aí na tua mente de uma forma errada, né? De uma forma enganosa. E tudo que esse sistema aprendeu aí de forma negativa, o que ele vai fazer? Ele vai te proteger, né? Ele vai se proteger, ele vai te proteger. Agora, como tu mudou essa referência, automaticamente ele vai aprender a crescer, prosperar, fazer o que tu gostaria de fazer e sem problema nenhum buscar até alcançar os objetivos que tu busca. Então, se tu entendeu que é isso aí que está acontecendo contigo, é hora de fazer o quê? De decidir mudar. Porque só saber tudo isso aqui que eu te contei hoje não vai mudar em nada a tua situação. Concorda comigo? Eu sempre digo aqui, né? Entender tudo o que eu expliquei aqui foi o quê? Foi o teu consciente. Teu consciente, que é 5% de tudo, ele entendeu. E tu pensou assim, nossa, a partir de agora eu vou agir exatamente assim. Eu entendi. Só que quem comanda o comportamento, que é o nosso sistema, né, PSCR, ele tá na parte inconsciente, que é 95%. Será que 5% brigando contra 95% vai conseguir vencer? É, como eu falei, talvez por uns dias tu até consegue, na força. Mas no longo prazo, não. E é por isso que tu consegue começar, né? Mas tu não consegue continuar, tu não consegue concluir, tu não consegue chegar até o objetivo que tu quer. Então, se tu entendeu, tá aí na parte consciente. Ah, tá, mas Letícia, então eu não vou... O que eu entendi que hoje não vai mudar em nada a minha vida? Vai mudar em muito. 5%. Tu vai ter mais 5% de resultados a partir de todo esse entendimento. Mas para ter o 100% do resultado, a gente precisa resolver a parte inconsciente, que a gente só consegue através das ferramentas certas, reprogramando aí a tua mente, certo? Então, se tu decidiu que tu quer aí de uma vez por todas mudar a tua mentalidade e desbloquear, seja o que for que tá aí te travando e te impedindo de crescer, digita aqui eu quero. Eu vou chamar algumas de vocês no direct e vou te orientar pro próximo passo. Eu vou te entregar ali um diagnóstico, né, de qual é a trava que tu tem e como a gente pode resolver. E, gente, de novo, é um presente. Então, aproveita essa oportunidade. Digita eu quero, que eu mesma vou te chamar pra gente olhar para isso, resolver. Eu vou te entregar o teu diagnóstico, tá? E a partir daí, olha só, quantos passos tu já deu? O primeiro passo é estar aqui na live e entender tudo isso. O segundo passo é digitar que eu quero pra gente ir ali pro teu diagnóstico. E aí depois tu vai decidir se tu vai querer dar os próximos passos. Aí é contigo. Mas aí tu já vai estar com o entendimento, a resposta, né, do que é a tua trava e o que tu precisa fazer para resolver. E aí os próximos passos, eles vão ficar muito mais fáceis de tu dar, né? Porque eu sempre falo, né, gente, o pior, o mais desafiador é os primeiros passos. Então, se tu já deu aqui os primeiros passos, tu está aqui na live, tu digitou eu quero, tu já não tá mais no estado que tu tava, tu já começou a caminhar. E é incrível. É a partir daí que tu precisa continuar. Então, não aceita mais ficar nesse lugar. Se tu tá aqui, tu tem a oportunidade de dar os próximos passos, faça isso por você. Porque olha só todo o tempo que tu já perdeu. Toda a vida que tu já perdeu. E, gente, tu poder resolver isso de uma forma tão simples, fácil e rápida, sendo que é tão ruim, né? Ficar vivendo desse jeito, ficar por, sei lá, quanto tempo tu tá aí carregando essa dor e insistindo e se julgando muitas vezes, se culpando, se massacrando ali, achando que é algo de errado contigo. E não é que existe algo de errado contigo, mas sim existe algo aí errado nessa programação mental que tá te fazendo agir assim, que tá te impedindo, né, de fazer o que tu realmente quer fazer.
Então, a mente está te governando. Só que a partir do momento que tu aceita olhar para isso e resolver, quem passa a governar a tua mente é tu. E aí a gente muda totalmente o quadro da história, né? A gente muda totalmente o resultado, tá bom? Aguardo vocês. Quem tá assistindo a live gravada, digita eu quero abaixo da live ou chama lá no direct, que eu mesma vou te chamar para te entregar de presente o teu diagnóstico, onde tu vai entender qual é a raiz e como resolver. Gente, quando a gente resolve a raiz do problema, o resultado ele vai te acompanhar. Então, o resultado ele vem de forma automática. Tu não vai mais precisar buscar na força. Ele vai vir de forma muito mais leve, fluida e com esse sentimento, né, de leveza, porque se tu tá nessa situação de travas, o que tu carrega hoje aí, eu sei muito bem que é bem pesado, que é culpa, frustração. E como é que a gente vai andar mais rápido, caminhar ou chegar onde a gente quer com esse peso nas costas? Não dá, né, gente? A gente realmente não consegue. E que bom que tu tá aqui, que a gente pode juntas passar por esse processo e resolver. Então, eu fiz a minha parte, eu te entreguei aqui a parte que me cabe, né, até aqui. Agora, o próximo passo, eu não posso dar por ti. O próximo passo, que é digitar aqui eu quero, pra gente juntas resolver as tuas travas, olhar para isso, entender isso e seguir adiante, aí é contigo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E amanhã, é claro que a gente tá aqui de novo com mais uma live incrível. Fiquem com Deus.